Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E falar em mudança, falar em não transformar a nossa essência, não deixar ser mudada a nossa essência, pensando nessa semana sobre isso, sobre tudo que estamos vivendo, e acredito que foi na sexta-feira que o pastor me desafiou a ministrar a palavra, eu estava já refletindo sobre a nossa essência, o que é a essência. E eu quero compartilhar com você nessa manhã esse tema. Qual é a sua essência? Você sabe qual é a sua essência? Você sabe o que é o seu aroma natural? O que identifica você? Qual é a sua essência quando você chega nos ambientes? A sua essência exala. As pessoas percebem que você está ali. Você faz uma diferença. A sua essência é algo puro, único, ou é algo impuro, algo misturado, algo indefinido? Essência é o que nos define. Amém? Diga comigo, essência é o que me define. Essência é o que você exala, essência é o que você é o seu interior. A essência muitas vezes precisa ser externada em nós através de um processo, de uma prensa, de uma pressão, como nós sabemos que é o caso do azeite, que ele ali vai para uma prensa, o fruto, a azeitona vai para uma prensa, para que o óleo, para que a essência saia, seja extraída. Nós vimos às vezes também algumas marcas de cosméticos, de perfume, que reproduz a fragrância de um outro original. Quem já viu? E aí fala assim, não, é a essência do perfume tal. Eu particularmente nunca acho que é igual, é muito similar, mas existe uma essência que é original. Amém? Cristo quer hoje deixar definido em você qual é a sua essência, o que você está exalando. Posso ouvir um glória a Deus? Esses dias ouvi um pregador dizer que a pandemia veio como a água quente no chá, naquele sachêzinho. Porque a água quente, quando bate ali, ela exala a essência do chá. O que está ali no sachê começa a transformar a água. E muitas pessoas provaram não ter nada de essência, então não tinha nada transformando, nada sendo modificado. Quantos estão entendendo? A sua essência, não deixe a sua essência ser transformada. Não perca a sua essência. Eu quero trazer alguns questionamentos para você. Quantos aqui já atuaram muito nos bastidores da vida? Quantas vezes você já fez algo que ficou de trás das malhadas, como era Davi, escondido, só o Senhor contemplando, só o Senhor vendo, até que chegou o momento em que Davi foi honrado e tirado de trás das malhadas? Quantas vezes você já deu uma ideia para alguém, já falou algo importantíssimo, ou uma frase, ou deu uma instrução, e aquilo mudou a vida daquela pessoa, até profissionalmente, de repente uma consultoria sua, de graça, fez aquela pessoa ganhar mais dinheiro, e você de repente não recebeu reconhecimento algum, não teve nenhum muito obrigado, nenhum aplauso, a pessoa foi quem brilhou e você não, porque de certa forma você estava trabalhando nos bastidores, você estava de trás das malhadas. E quantas vezes talvez você já ouviu alguém dizer assim, larga de ser besta, para de ajudar os outros desse tanto, você não está vendo fulano? Você faz, ajuda e a pessoa não está nem aí para você. De repente você tem escutado essa frase, essa expressão. Eu quero te dizer que a ingratidão que está no outro não deve mudar a sua essência. Amém? A ingratidão que está no outro não deve mudar quem você é. O mal que está no outro não deve influenciar o bem que está em você. Conserve a sua
essência. Pastora, mas parece que eu estou trabalhando, estou fazendo e não estou vendo resultado. Parece que eu estou só em segundo plano, parece que eu estou só à sombra, parece que eu estou só atrás de alguém, parece que eu não estou sendo visto. Ei, existe os olhos daquele que tudo vê, que te vê em secreto, que vê as obras das suas mãos, que ouve as suas orações, que colhe as suas lágrimas. Ele vê o que os outros não vê. Quando Jessé foi ungir o rei de Israel, procurava entre os filhos da casa de Davi, passaram vários moços dos filhos de Jessé, passaram os de boa aparência, e Samuel pensou até que era um deles, até que o Senhor disse: ei, não se atente para a boa aparência. Eu, o Senhor, não olho como o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. O Senhor está vendo é a sua essência, é o seu coração. Ele te vê de trás das malhadas, Ele te vê ali sem os holofotes, Ele te vê nos bastidores, Ele que te sonda. Amém. Você tem um Deus que te conhece, você pode aplaudir o Senhor por isso. Não é tempo de buscarmos a gratidão das pessoas, porque se formos esperar por isso, nós não faremos nada para ninguém e nem por ninguém. É um tempo que você tem que ser altruísta. O que é altruísmo, pastora? É ser humano, se colocar na dor do outro, no lugar do outro, independente se vai ter um reconhecimento humano para você, tem um reconhecimento celestial para você. Não pense que você é bobo por fazer o bem e não receber nada em troca aqui nessa terra. Eu acho que alguns já ouviram aquela metáfora do sapo e do escorpião. O sapo estava atravessando um rio, e aí o escorpião pediu uma carona. Deixa eu pular aí nas suas costas, deixa eu ir nas suas costas com você, porque eu não sei nadar. E o sapo disse: imagina, eu vou te colocar nas minhas costas na primeira oportunidade, você vai me ferroar e eu vou morrer. E o escorpião disse: não, claro que não, eu preciso chegar vivo do outro lado. Se eu ferroar você, você vai afundar, vai morrer e eu vou morrer também. Vamos fazer essa parceria então, vamos juntos, você me ajuda, nós vamos chegar do outro lado. O sapo, meio desconfiado, aceitou, deu a carona, o escorpião subiu nas costas e estava indo tudo bem. Até que começou a agitar ali as águas, o escorpião ficou assustado e fez o quê? Ferroou o sapo. E o sapo morreu, afundou e os dois morreram. Essa era a natureza do escorpião. Foi um instinto de defesa. Essa era a essência do escorpião. Atacar para se defender. A essência do sapo era ajudar, ajudar e ajudar. O que eu quero que você entenda é que cada um dá o que tem. Isso não justifica, mas explica muitas coisas, explica muitas essências. Então não era pela natureza do escorpião que o sapo ia mudar a natureza dele de ajudar. Quantos estão entendendo? Se o Senhor fosse olhar para nós, pela nossa natureza, pelo nosso mérito, o que merecemos ou não, com certeza não mereceríamos as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Amém? O problema não está em quem fez algo com você, é a essência. Não mude a sua essência. Não deixe que a sua essência pare de ficar impura, confundida. Nós nascemos para servir. Você entende isso? Servir é um propósito. O evangelho é servir. Entenda, igreja, é servir e não ser visto.
Às vezes você está servindo de uma maneira que você não está sendo visto, não está em evidência, mas o Senhor está te vendo servir. Amém? Nós somos um corpo e o corpo todo precisa trabalhar, o corpo todo precisa funcionar. A igreja é um organismo vivo. Quando você sentir falta de alguém que está esmorecendo na fé, alguém que está se distanciando, liga, manda uma mensagem, comunica, entre em contato com essa pessoa. Nós somos um organismo vivo, amém? Se a dor do outro não te incomoda, como eu já disse no início, o altruísmo, o evangelho, precisa ser revisto. Nós nascemos tanto para servir que é uma lei natural. É uma lei natural da vida. Eu li um texto, não verifiquei a fonte aqui de ser do Papa Francisco, mas diz o seguinte: os rios não bebem a sua própria água. Eu quero que você entenda isso. Qual a função, a funcionalidade dos rios? Eles não bebem as suas próprias águas. As árvores não têm frutos para si. Elas não comem dos seus próprios frutos. O sol nasce e brilha, mas ele não brilha para si. O sol brilha para todos. As flores que exalam beleza e exalam perfume, elas não exalam o seu perfume para si, elas exalam a sua fragrância para todos. Então viver para os outros é uma regra da natureza, é uma regra da vida. Dar, servir, ministrar, apoiar, amar, ajudar, se doar, é uma regra da vida. Amém? Ele, o autor da vida, entregou a sua própria vida, se doou por nós. A vida é boa quando você está feliz, mas ela é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Você pode dar um glória a Deus? A sua essência tem sido fazer os outros felizes? Ou tem sido deixar as pessoas tristes? O ambiente pesado, carregado. A sua essência tem sido de leveza, de transformar os ambientes, de tocar os corações? Ou tem sido o contrário disso? Esses dias uma pessoa virou para mim e disse assim: pastora, eu estou tão chateada, porque as pessoas só me procuram quando elas precisam de mim. E naquela mesma semana, tinha uma pessoa que fazia muito, como diz a Radassa, mas muito tempo que não falava comigo. E quando ela precisou, ela lembrou de mim imediatamente. Pastor, eu sei que eu não tenho mandado mais nenhum oi, mas eu estou passando uma situação assim, e eu lembrei da senhora. Sabe como ficou o meu coração? Glória a Deus. Querido, não fique triste. Se alguém só te procurou porque precisou de você, é sinal que você tem algo para dar. Amém? É sinal que você tem a essência para ajudar. É sinal que você não está bebendo das próprias águas. É sinal que você não está comendo do seu próprio fruto. É sinal que você não está exalando perfume para você mesmo. É sinal que você brilha, mas que não brilha para você mesmo. Você brilha para os outros. Fique feliz. Não fique cabisbaixo, só me procura quando está precisando. Glória a Deus, que procuram você quando estão precisando, porque você é uma pessoa curada, você é uma pessoa sarada, e você se sente bem em poder ajudar aquele que naquele momento lembrou de você. Aleluia! Não fica triste não cobra os outros por isso não. Sinta-se bem quando numa situação de dificuldade as pessoas se lembraram de você. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Reis. Como diz os pregadores famosos, agora eu vou começar a pregar. 2 Reis, capítulo 1. Deixa eu confirmar aqui. Não, 2 Reis 5.
2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É porque essa história, ela casou, fechou com tudo que eu estava sentindo sobre essência. E ao contrário do que talvez você tenha pensado, o subtítulo é A Cura de Naamã. Eu não vou falar sobre Naamã. Versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque ele, Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu profeta, Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Quero te pedir para ficar com a sua Bíblia aberta aí, nestes versículos. E eu quero te falar de uma menina que tinha uma essência. E a essência dessa menina não foi mudada. Nós vimos nesse texto a lepra de Naamã, a situação de Naamã, a esposa de Naamã, os servos, mas eu quero falar sobre a serva de Naamã. Eu quero falar sobre a menina escrava. Eu quero te falar sobre como conservar a sua essência em situações adversas. É você que muda a circunstância por causa da sua essência, e não as circunstâncias mudam você. Amém? Se você mudar, que seja para melhor. No versículo 2, preste bem atenção. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Natã. E quando nós vamos lendo, nós vamos passando. Uma menina que ficou presa, ficou sendo escrava da mulher de Natã. Mas Natã isso, Natã com a lepra, Natã foi para Israel, Natã desceu no rio, Natã mergulhou 7 vezes, Natã teve a sua lepra curada. E nós passamos assim, uma menina que foi levada como escrava. Preste atenção. Essa menina não é só assim, foi levada como escrava. Essa menina provavelmente viu o exército da Síria matar os seus pais, ou levar escravos seus pais, ou no mínimo matar alguns da sua parentela. Essa menina teve a sua cultura roubada. Ela foi tirada de Israel e levada para a Síria. Essa menina teve os seus sonhos mortos, decepados. Essa menina teve ali a sua infância, a adolescência tirada. Essa menina teve a sua vida transformada de uma maneira que ela, além de órfã, sem estar na sua terra, foi feita por escrava. Uma menina livre outrora, que já não tinha mais a liberdade de antes, já não estava com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua comida, com a sua parentela, com o seu ambiente de segurança, com o seu ambiente de conforto. Uma menina que tinha tudo para estar traumatizada, desgostosa, revoltada, frustrada, desanimada, desistida, porque ela era livre e foi levada como escrava. Nós passamos por aqui, uma menina que levaram presa e ficou serva. Quanto tempo, quanta história, quantos sentimentos, quantas situações teve até que essa menina foi levada como escrava. Segundo ponto, uma menina de compaixão e fé. Uma menina que não teve a sua essência mudada por causa das adversidades. Olha lá no versículo 3. E disse esta sua senhora:
tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ela viu aquele que passou a ser o seu carrasco. Ela viu aquele que acabou com a vida dela doente, leproso. E viu o desespero de todos para que Naamã, um homem de respeito, um chefe, um líder de um exército, fosse curado. Quando ela olhou para aquela situação penosa, ela disse: se o meu Senhor estivesse diante daquele profeta que eu conheci lá em Israel, ele seria curado. Ela teve compaixão. Ela se doeu com a doença, com a lepra daquele que era o seu carrasco, o seu inimigo. Ela poderia ter dito assim: tomara que morra com essa lepra, sim ou não? Agora é a justiça de Deus. Ele me tirou, ele matou os meus, ele destruiu meus sonhos. Eu estou aqui como escrava, ele acabou com a minha vida, com a minha família, com a minha descendência. Deus está pesando a mão sobre ele e ele vai morrer com essa lepra, porque o Senhor ouviu a minha oração. Ei, Deus não é vingativo, como existem muitos crentes vingativos. Entenda isso. Essa não é a oração do homem de Deus e da mulher de Deus. Esse não é o clamor do homem de Deus e da mulher de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus diz: Senhor, está nas tuas mãos, e é o Senhor quem faz justiça. Essa menina olhou para ele daquela forma e disse assim: ei, lá em Israel tem um profeta. Lá em Israel eu sirvo a um Deus vivo. Eu vi os meus pais cultuando a um Deus vivo. Eu cresci vendo milagres. Eu cresci vendo o Deus de Israel se manifestar. E se o Senhor estiver diante do profeta, o Senhor vai ser curado. Diga comigo: essência. A essência é o que te sustenta na hora da adversidade. Ela não praguejou, ela não desejou o mal, ela não quis a morte, ela não se calou diante dessa circunstância. Ela falou: há um Deus em Israel. Há profeta em Israel, há homem de Deus que vai te curar. Você não pode negar a sua essência. Amém. Porque amar os que te amam, é assim o evangelho? Não. É muito fácil amar os que nos amam. É muito fácil, é muito bom, é muito prazeroso sentar à mesa dos que estão sorrindo com a gente. É muito bom orar por vocês, pelas ovelhas, pelos discípulos, é muito bom. Mas a Bíblia diz para eu orar pelos que me perseguem. Para eu amar como Cristo amou aqueles que são os inimigos. Eu estou falando daquele parente, daquele familiar que talvez você não quer mais nem olhar na cara. Não pode ser mudada a sua essência. Eu estou falando daquele invejoso, daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que te enganou, que te chateou, que te humilhou. Você não pode mudar a sua essência. Não é ser besta, é fazer o evangelho. É praticar o evangelho. É dizer para as pessoas nesse tempo tão difícil: eu conheço o Deus de Israel, que é um Deus que cura, que é um Deus que dá ordem aos teus anjos a seu favor, para guardar você e sua casa de toda pandemia, de toda escassez, de toda doença, de todo mal. Você pode aplaudir o Senhor. Compaixão e fé tem que ser a sua essência. O fazer o bem sem olhar a quem. Não é direito seu ou meu colocar méritos. Fulano merece, ciclano não. Beltrano e Beltrano merece, fulano e fulano das quantas não. A sua essência não pode ser transformada. Terceiro, a ousadia que ela teve. Versículo 4. Então entrou Naamã
e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela não tinha voz. Quem era uma menina? Uma escrava, uma serva, para dizer ao chefe dos exércitos, a um homem de respeito, a um homem que causava temor: vai Israel, procura um profeta, desce no rio, você será curado. Ela não tinha voz, ela não era ninguém ali, mas ela foi ousada em dizer: você vai fazer assim, 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 assim. Talvez aos olhos naturais você não seja ninguém, mas o Senhor colocou uma essência em você, uma coragem em você, uma fé, uma bravura, uma ousadia, que Ele está precisando que você coloque para fora nesses dias a sua compaixão, a sua fé e a sua ousadia, mesmo vivendo circunstâncias contrárias. Amém? Isso não pode mudar a sua essência, isso não pode mudar quem você é. Ela, uma menina que nós não sabemos nem o nome, foi a ponte para o milagre. Talvez tenha uma menina dessa do seu lado, que você não está reconhecendo e está desprezando a ponte para o seu milagre. Ou talvez você seja essa menina na vida de alguém que vai ser a ponte para o milagre de alguém. E tudo bem se você for usado sem estar nos holofotes, sem estar no palco, sem estar brilhando, sem estar aparecendo, porque essa menina não foi evidenciada. Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que é galardoador, é aquele que reconhece, é aquele que exalta. Amém? Esse é o nosso Deus. Não desista de ser quem você é. E eu estou falando aqui, sentindo no meu espírito, pessoas que já disseram: eu vou deixar de ser bobo, eu vou deixar de ser bonzinho, boazinho. Não, não deixa, não, continue. Conserve a sua essência. O que para os homens parece ser bobeira, para Deus é a sua essência. Amém? É aquilo que há em você que Ele vai exaltar. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Para finalizar, a característica dessa menina, diga comigo: uma escrava livre. A liberdade é uma questão de consciência e de essência, de saber quem eu sou. Ela estava como escrava, mas aquele estado de escravidão não aprendeu. Você consegue entender isso? Paulo e Silas estavam na prisão, sendo chicoteados, torturados, mas a prisão não prendeu a adoração. Na prisão eles adoraram, eles louvaram, as cadeias quebraram, o povo foi liberto. José estava preso no Egito com uma promessa de que seria um soberano, um governador, mas aquela prisão prendeu José fisicamente, mas não pôde prender os sonhos de José. Você é livre, a sua essência é de ser livre em Cristo Jesus, e nada pode mudar isso. O apóstolo Paulo disse: porque sendo livre para com todos, me fiz escravo de todos, para ganhar alguns e muitos em Cristo. Só os livres usufruem da condição de mente e de coração de liberdade. Não é um lugar físico que vai te prender. Você é livre. Aquela menina não estava ali murmurando, praguejando, reclamando a situação dela, porque ainda que estivesse como escrava, ela sabia que ela era livre. O Senhor te quer com uma alma livre. Livre de culpar as circunstâncias, livre de culpar as pessoas, livre de não amar, de não perdoar. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus. Eu gostaria muito de continuar a conhecer, mas eu não sei
se essa menina foi solta, se ela foi adotada, se ela continuou com Naamã, se ainda tinha alguém vivo na terra dela, da parentela dela, para que ela voltasse para casa. Mas uma coisa eu sei, lá no versículo 15, Naamã diz: adeus, se não em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Naamã se converteu ao Deus de Israel. Naamã reconheceu que ele poderia ser até um homem poderoso, mas há aquele que é mais poderoso ainda, há aquele que tem um nome sobre todos os nomes, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Há um Deus na tua causa. Há um vivo Deus na tua casa. Há um vivo Deus na tua família, no teu coração, na tua vida. Não perca a tua essência, que muitos hão de ver que há um Deus vivo agindo em você. Glória a Deus.